Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos e Direito. Antes de cumprimentar aqui o pessoal aqui do estúdio, eu quero que você siga esse podcast, curte, compartilha nas redes sociais, que isso é importante para a gente formar essa nossa comunidade tributarista. Ao meu lado aqui, meu amigo Rogério Davi. Como é que você tá, Rogério? Vou bem, Júlio. Bem-vindo todas e todos aqui a mais uma edição do Tributos e Direito Podcast. E hoje eu tô com uma convidada, a gente tá aqui com uma convidada muito especial, né? A gente tava aqui conversando nos bastidores, ela é workaholic, trabalha pra caramba. Não sei como é que ela transforma Muitas 24 aulas. horas, né? 24 horas em umas 56 horas. Eu tô aqui com a minha amiga Vanessa Siqueira. Vanessa Siqueira, como é que você tá? Tudo ótimo, pessoal. Inicialmente, gostaria de registrar, né, minha alegria em estar aqui. Amei o convite do querido colega e amigo Júlio, né? Fomos colegas de mestrado / doutorado, e o convite do Rogério também. E é uma excelente oportunidade, né, debatermos sobre direito tributário e direito financeiro. Eu escolhi um tema que faz uma interface, né, com o direito tributário. O tema é de financeiro, né? Sei que desatende aí, né, o título do podcast. A gente tem uma concepção nova. Mas é um tema bastante interessante porque tem essa interface com o direito tributário e com o princípio da não vinculação de impostos a fundo, órgão ou despesa, né, que é um princípio constitucional orçamentário, mas que concerne a um elemento finalístico dos impostos. Então, por essa razão, achei por bem escolher o tema. Aqui, só para deixar aqui para a galera que está vendo a Vanessa pela primeira vez agora, a Vanessa é procuradora do Estado do Rio de Janeiro, professora da UFRJ, mestre em Direito e Economia pela Gama Filho, doutora em Finanças Públicas e Tributação pela UERJ, minha colega no doutorado da UERJ, professora de diversas pós-graduações em curso jurídico, autora de inúmeros artigos e livros. A gente vai falar aqui sobre o próximo livro dela, que ela está lançando, vai lançar em breve. Então, Vanessa, me fala, a gente estava aqui conversando nos bastidores sobre sua tese de doutorado. Fala um pouco da sua tese de doutorado, que eu achei interessante. Esse tema que a gente nunca ouviu falar nesse nome que você trouxe. Eu acho que o pessoal vai gostar muito de saber. Não, e também só para contextualizar, eu e o Júlio, a gente conversa muito sobre isso, né? Da necessidade de o tributarista também estudar o direito financeiro, né? Assim como o financista tem que entender de arrecadação, né? Então, eu sei que tem essa segregação, algumas faculdades, né? Separavam, agora a OAB está exigindo, agora o estudo é unificado, mas a gente formou uma horda de tributaristas que não entendem de gastos e alguma coisa me diz, eu representando aqui a advocacia privada, que tem até oportunidades de recuperação, alguma coisa assim, para o tributarista atuar também. Isso é muito importante. Quando você falou, não, parece que não está dentro do escopo do podcast. Não, é a nossa bandeira, uma das nossas bandeiras, né? É o direito financeiro. É o direito financeiro, sem dúvida. Então, muito bem-vindo aqui. Com gasto. Sim, muito feliz de você estar aqui, Vanessa. Não, eu também. E sobre o direito financeiro pesa um preconceito absurdo, né? Eu acho que tributário já é assim. Nos bancos das universidades, os alunos já fogem de direito tributário, né? Eu acho que relacionam a número, né? A matemática, conta, né? Não, a matemática humanas, fora. E a gente não sabe fazer conta, enfim. É uma loucura já com o direito tributário. Vocês podem imaginar o que acontece com o direito financeiro, né? É um bicho de 7 cabeças, mas importantíssimo nós sabermos sobre orçamento público. É uma questão, inclusive, de cidadania, né? Para onde vai o dinheiro, né, arrecadado a título de impostos, taxas, contribuições para fiscais ou contribuições especiais, como queiram chamar, ou contribuições do 149, enfim. É uma questão de cidadania e as pessoas não se apercebem que o direito financeiro, essa parte orçamentária, é essencial à materialização dos direitos fundamentais. E relegam esse assunto, né, às favas. Só que aqui nós temos uma matéria super importante para que a desigualdade de rendas seja minorada no Brasil, né? E o Brasil é um país de dimensões continentais, absolutamente desigual, né? E o orçamento seria um instrumento para amainar, para contemporizar essa chaga que nós temos, né? Que eu chamo de cancro em algumas situações.
Então é bastante complicado, né? E todo mundo, não, uma matéria de tecnocrata, mas o orçamento é importantíssimo. E antes de tudo, pessoal, antes de nós começarmos a tecer comentários a respeito do princípio da não vinculação, gostaria até de parabenizá-los por essa iniciativa. O podcast é maravilhoso e tem sido uma importantíssima, valiosíssima e também atualíssima ferramenta para os profissionais que atuam na área tributária. Realmente vocês estão de parabéns, estão revolucionando aí a academia e eu estou feliz porque, muito embora seja um bate-papo em formato de podcast, algo informal, isso nos confere a possibilidade de tratar de assuntos importantíssimos também, super relevantes, inclusive no momento atual, né, de acordo com o arquétipo circunstancial atual do Brasil, em que nós temos o arcabouço fiscal. E vamos falar de tudo isso de uma forma mais leve, né? É o que o direito financeiro precisa. Poxa, Júlia, agora eu tô orgulhoso, hein, cara? Pô, legal, olha aí. Vanessa... Poxa, tô quase aqui, que é um cisco aqui, galera. Peraí, foi mal. Vanessa, ela tá falando isso porque é a nossa amiga, né? De jeito algum, de jeito algum. Eu não falaria nada. Ô, Vanessa, me fala, a gente tá falando aqui dos bastidores da tua tese, agora eu fiquei interessado na sua tese, nas premissas, no contexto da sua tese. Fala um pouco dos bastidores também da sua tese de doutorado, que tem a ver com o tema, né? Que é a supervinculação de receita. O que é isso? Sim, vamos lá. Em verdade, o fio da meada seriam as nuances da alocação do gasto público. Aqui no Brasil, né, nós gastamos de forma muito ineficiente. E o que aconteceu? Por que eu escolhi o princípio da não vinculação de impostos? Porque esse é um princípio importantíssimo, né, que tem a ver com o elemento finalístico dos impostos. Lembrando que os impostos são tributos desvinculados nas duas pontas, né? Desvinculados quanto ao fato gerador, porque o fato gerador não é uma atividade estatal, né? O fato gerador do imposto é uma situação da vida do contribuinte relacionada a algum signo presuntivo de manifestação de riqueza, e os impostos, coincidentemente, também são desvinculados no que se refere ao produto da arrecadação, que nós chamamos de não afetação, né? Ou desvinculação ou não vinculação. Então, esse princípio é um princípio constitucional orçamentário que toca no elemento finalístico dos impostos. Para onde vai o dinheiro arrecadado a título de impostos? De acordo com a jurisprudência do Supremo, o dinheiro arrecadado a título de impostos é vertido para as despesas genéricas do Estado, aquelas despesas afetas a serviços públicos indivisíveis de usuários indeterminados. E um comentário a respeito desse princípio, da ordem embutida no artigo 167, inciso 4 da Constituição da República, um comentário importante é o seguinte: essa ordem consubstanciada ali no inciso 4 do 167, que enuncia, o princípio da não vinculação, é uma ordem dirigida ao legislador. Nós não temos ali uma ordem dirigida ao administrador. Então, por exemplo, compete ao chefe do executivo, na seara municipal ao prefeito, na estadual ao governador, na federal ao presidente da República, a confecção dos projetos de leis orçamentárias. É a LOA? Seria a LOA? Na verdade, seria a LOA. Nós temos 3 leis orçamentárias. Posso falar? Pode, à vontade. De modo a que nós claro. Tenhamos uma noção desse arcabouço sistêmico e depois nós vamos descendo a minúcias, sem que o tema seja perdido. Porque é horrível, nós começarmos a esmiuçar uma tecnicidade, um detalhe a respeito de um tema micro que se encaixa num arcabouço sistêmico. Então, acho interessante nós tecermos alguns comentários a respeito desse arcabouço sistêmico, sobretudo porque direito financeiro, para o pessoal do direito, parece física nuclear. Então... ciência de foguete, né? Parece coisa de político. Não, isso é coisa dos políticos aí, não tem nada a ver com isso. Não. Pelo contrário, né? Exato. Então, vejam, nós temos 3 leis orçamentárias. O Constituinte originário convencionou atrelar os procedimentos de orçamento e programação. Então, confeccionar o orçamento significa planejar. Isso é muito importante porque o planejamento é a primeira forma de intervenção do Estado no domínio econômico. Então, nós temos uma lei que consubstancia aquilo que se chama de planejamento de longo prazo, que é o plano plurianual.
Depois nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois a LOA, que é o Orçamento Anual. Aí, na minha ignorância, já foi. É LOA? Não, pô, não, mas é LDO, isso, você está certo. Você está certíssimo. E essas 3 leis são confeccionadas pelo chefe do Executivo, a competência dele é a de planejar, né? E deve dispor de discricionariedade para isso. Mas apenas traçando aqui um paralelo, né, entre campanha eleitoral e plano plurianual. Então, de 4 em 4 anos, nós somos instados a escolher não um candidato, mas uma programação nas urnas, né? E o candidato, quando registra a sua candidatura, ele precisa depositar no Tribunal Regional ou Superior Eleitoral um programa de governo. Perfeito. Bom, aquele programa de governo, nós sufragamos ou não nas urnas. Então, o programa vencedor, aquele programa que se sagrar vencedor nas urnas, ele deve se transmutar em plano plurianual. Então, o plano plurianual se estende por 4 anos, ele vai viger por 4 anos. E ele deve ser elaborado em consonância com aquela programação de governo que foi depositada, né, no Tribunal Eleitoral por ocasião do registro da candidatura. Do contrário, nós temos vilipendiado o princípio do planejamento. Então, vejam, se eu sou uma candidata, né, a cargo majoritário, fui eleita com lastro numa determinada plataforma política. Eu confecciono meu plano plurianual completamente desapegado dessa plataforma política. Bom, isso é estelionato eleitoral. Parece até uma expressão, né, utilizada no sentido conotativo, né, no sentido figurado, mas não. Essa é uma expressão correntemente utilizada pela doutrina de direito financeiro. Nós temos um verdadeiro estelionato eleitoral se porventura o candidato confecciona o seu projeto de plano plurianual em dissonância, né, da programação. Mas aí, então tem uma, tipo assim, tem uma legislação previamente aprovada e ele tem que aderir o seu projeto a, não é o projeto dele que vira uma lei? Não, de 4 em 4 anos, o chefe do Executivo, o chefe do Executivo ganhou, né? Ah. Aí ele está no primeiro ano de governo executando ainda o último ano de PPA do governante anterior. Olha que interessante, cara. Aí ele passa 8 meses confeccionando o seu plano plurianual, que deve ser redigido de acordo com aquela programação que... Do que ele prometeu ali, exatamente. Né? Prometia mais segurança, então... E isso é democracia substancial, democracia material, né? Nós podermos cobrar do candidato a materialização daquilo que ele se comprometeu a fazer durante a campanha eleitoral. Enfim, aí nós temos um PPA, né, que é uma lei orçamentária que vai viger por 4 anos. Aí, muito rapidamente, qual o papel, né, das outras 2 leis? Pessoal, a LDO e a LOA são leis anuais. O PPA é uma lei quadrienal. Então, o que acontece? O PPA é o grande norte, né? Então, está aqui, o plano plurianual. O que está no plano plurianual deve ser executado ao longo de 4 anos. Então, qual o papel da LDO? A LDO, todos os anos, muito rapidamente, né, em palavras também resumidas, a LDO vai, todos os anos, pensar do plano plurianual aquilo que se revela prioritário, né, à luz da vontade da população. Então, assim, da programação consubstanciada no plano plurianual, o que merecerá ser executado no ano seguinte? A LDO vai lá e pinça, né? Então, todos os anos, um pouquinho do PPA vai sendo pensado. Quando a LDO faz isso, e também é de iniciativa do chefe do Executivo, ela já está politicamente orientando o próprio Executivo no que se refere à confecção da LOA, do orçamento anual. Aí o que acontece? O orçamento anual, o projeto de lei orçamentária anual, é redigido, é confeccionado à luz das prioridades que a LDO pensou do PPA. E qual é a função do orçamento anual? De executar o PPA. Então, todos os anos, um pouquinho do PPA, 1/4 do PPA, vai sendo materializado pela lei orçamentária. Aliás, sem a LOA, o PPA não teria eficácia com relação à realização das despesas. É a LOA que bota o PPA na rua. É a LOA que materializa o PPA. Então, o plano plurianual, ele prevê, assim, só penso eu, mais percentuais de destinação. São metas mais genéricas, são diretrizes e coisas que poderão sofrer modificações, né? Porque o interesse público é eminentemente dinâmico, é cambiante. Então, desde que o interesse público acuse necessidade, é claro que o PPA pode ser alterado, mas é importante que nós encaremos o PPA como
um grande norte, né? As outras leis se basearão no PPA, se lastrearão pelo PPA. Então, sempre assim, um chefe de executivo elabora um projeto de plano plurianual e 4 projetos de LDO e LOA. Então, todo ano vai lá a LDO pensando no PPA prioridade e, ao pensar prioridade, já está orientando a própria confecção da LOA. Sempre visando concretizar esse plano plurianual. Exato. Né? Olha, minha plataforma de administração, de governo para este estado, município, união, aqui, essa sociedade, está aqui no PPA. Exatamente. E aí, como eu vou concretizar isso? É o que eu vou fazer ao longo desses 4 anos, né? E na LDO... Está tudo no isso. PPA. Só que para o PPA ganhar vida, ele precisa ser executado. Que lei executa o PPA? A lei Vanessa, eu ia te orçamentária. pedir só para você falar mais perto do microfone. Ai, perdão. Não, pode ficar tranquilo. Porque eu tô tendendo a me afastar, tá bom. porque fica aqui, eu não tô acostumada com esse microfone. Tá ótimo. Eu peço perdão. Não, continua. Mas, enfim, a LDO, pessoal, é a lei que faz a ligação, o link entre o PPA e a lei que o executa. Né? Então, daquele emaranhado de coisas, né? Daquele planejamento conjuntural de longo prazo que está embutido no PPA, o que merecerá ser executado no ano que vem, né? E no subsequente, e no outro. Então, ao longo de 4 anos, nós temos, ao fim e ao cabo, né, o PPA todo materializado. E ele vai ganhando vida por intermédio da LOA sob os auspícios da LDO. Então, essa é a dinâmica orçamentária brasileira. Temos 3 leis de planejamento, o PPA, que é o Grande Norte, LDO e LOA, que são leis anuais, todas de vigência temporária, né? E a LDO vai pensando, né, do PPA o que se revela prioritário e que, por conta disso, né, por ser prioritário, merecerá ganhar vida no ano seguinte, até que o PPA é todo materializado. Por isso que é importante que o candidato que se sagrou vencedor com lastro numa programação, ele se atém àquela programação. Aliás, Júlio e Rogério, é muito interessante porque nós não temos no Brasil, e isso é um escárnio, né, um descalabro, nós não temos no Brasil uma lei que se incumba de estruturar o sistema orçamentário. Na verdade, o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 da Constituição da República, propugna pela edição de uma lei que verse sobre orçamentos, vigência, prazos. Uma lei complementar, uma lei vetora. Uma lei complementar, de normas gerais, uma lei nacional. Olha isso. Bom, nós não temos. Nós temos a 4.320/64, que é a Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro, mas que adveio ao tempo da Constituição de 46. Bem recente, é bem atual, né? Bem Contemporâneo. E muitos dos problemas atrelados à execução orçamentária não são contemplados por essa lei. Então, o que acontece? Nós temos um PLP, que é o PLP 295 de 2016, sendo discutido, né? E um dos artigos desse PLP, vejam que interessante, é um artigo desnecessário, mas aqui no Brasil acaba por se tornar necessário. Um desses artigos, eu acho que é o 6º, salvo engano, determina que o Executivo, né, ao redigir o seu projeto de plano plurianual, se atenha àquela programação que ele depositou no Tribunal Eleitoral por ocasião do registro da candidatura. Então, aquela programação é um verdadeiro testamento político. Então, de 4 em 4 anos, aí democracia formal, né, essa periodicidade da escolha, nós devemos escolher a programação mais condizente com os nossos anseios, desígnios, e perfeito. Agora, essa programação precisa ser materializada, nós precisamos controlar isso. Então, um candidato que se elege com base numa determinada programação, ele tem que se nortear por essa programação ao confeccionar o seu planejamento de longo prazo. Olha, o que eu vou fazer durante os 4 anos de governo? Está aqui o que eu prometi, né, ao longo da campanha eleitoral. E também está aqui. Acho que até na parte de renúncia também, né? Lá em São Paulo, por exemplo, tem candidato que está prometendo fazer um arranha-céu, ele fala, não vai ter um centavo de dinheiro público, mas vai ter renúncia. Ele vai ter que abrir mão de alguma arrecadação. Importante esse episódio, hein, galera? Porque vai ter eleição, né? Estamos aqui agora. Exato. No ano de 2024, né? Então, daqui a pouquinho vai ter eleição aí. Então, você já fica atento aí à cidadania. O tributo de direito despertando a cidadania, né? No eleitorado também. Não, e agora, por que eu disse que esse artigo é desnecessário? Porque, à luz do princípio do planejamento,
me parece evidente, né, que o Claro, candidato que claro. ganhou com base numa plataforma tenha que redigir o seu projeto de PPA em consonância com essa plataforma. Mas aqui no Brasil nós não temos esse respeito ao planejamento. De modo que vocês têm uma singela ideia, quando adveio no ano 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, muita gente imaginou que com ela estivesse sendo inaugurado o princípio do planejamento, que sempre constou em nossas constituições. Na verdade, qual foi a grande novidade trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Poder, né, punir o ente político, o órgão, né, que porventura estivessem descumprindo o comando impositivo de planejar. Mas o planejamento já está lá na nossa Constituição. Né? Então, essa é uma situação interessante. E aqui no Brasil, por nós não conferirmos importância ao planejamento, por isso que consta esse artigo. Olha, candidato, você precisa elaborar o seu projeto de plano plurianual em consonância com as promessas de campanha. Você prometeu 40 mil casas populares, de onde você vai tirar o recurso para você fazer, Pois né, é. 1/4 dessas casas ao longo do mandato? Acho que a concepção é essa. É essa. E é por isso que eu trouxe o princípio da não vinculação. Isso, porque você está... Né? Olha lá, Na vou dar um spoiler aqui, hein, galera. Não, foi interessante, né, para o pessoal que não está familiarizado com direito financeiro, essa estrutura, essa dinâmica. PPA, né, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Então, tudo isso vai, de alguma forma, refletir no que a gente quer que vincule ou não. Exato. Aí o que acontece? A interface que eu estou propondo aqui a vocês. Nós temos o princípio da não vinculação de impostos a fundo, órgão de despesa. Eu até comecei a falar que essa é uma ordem não dirigida ao gestor, né? Mas dirigida ao legislador. Então, por exemplo, se eu sou prefeita, né, de algum município, eu posso contar com o dinheiro, né, arrecadado a título de IPTU e colocar, né, numa despesa relacionada às funções dos impostos. Né? Então, eu disse, os impostos devem ser vertidos para serviços públicos indivisíveis de usuários indeterminados. Então, quando eu faço isso como prefeita, elaborando, né, o orçamento, ora, eu posso alocar o dinheiro arrecadado a título de impostos nas despesas correlatas. Isso não é vinculação, isso é alocação de recursos. No caso municipal seria o ISS, né? E ISS, TBI e o IPTU. E os repasses? Os repasses, porque parte do ICMS arrecadado também... Aí depois... Ótima pergunta. Depois eu gostaria muito de falar sobre isso. Tá, mas, vou anotar aqui os repasses. Tá. Isso. Mas, primeiramente, nós devemos encarar essa ordem embutida no princípio... no artigo 167, inciso 4, que consubstancia o princípio da não vinculação de impostos, como uma ordem dirigida ao legislador. Então, o que não pode acontecer? Não pode a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa no âmbito dos estados ou o Congresso Nacional, eles não podem aprovar leis atrelando parte da receita de impostos a uma despesa específica, a um fundo específico, a um órgão específico. Por quê? Porque isso vilipendiaria o princípio da não vinculação. Então, os impostos devem ser vertidos para as despesas genéricas do Estado. Então, essa é uma ordem dirigida ao legislador. E por um motivo simples. Né? Se o legislador começa a atrelar o dinheiro arrecadado a título de impostos a despesas específicas, o chefe do executivo, quando for instado a elaborar o projeto de lei orçamentária, ele não tem que fazer. Porque compete a ele dizer onde se vai gastar, quando se vai gastar. Então, só abrindo um flanco aqui, qual é a dinâmica orçamentária brasileira em contraponto com a sistemática de freios e contrapesos? Então, a bola começa nas mãos do executivo, ele está elaborando os projetos, perfeito. Eu diria até que é uma iniciativa vinculada, porque o executivo está vinculado a prazos para remeter os projetos para o Poder Legislativo. Na falta dessa lei orçamentária, os prazos estão no ADCT, né? No artigo 35, parágrafo 2º do ADCT. Aí o que acontece? O projeto, né, é recebido pelo Poder Legislativo. Neste momento, pessoal, o Poder Legislativo ele já está controlando o orçamento. O pessoal costuma confundir controle do orçamento com fiscalização da execução orçamentária. Tá? Então, o Poder Legislativo recebeu o projeto de lei orçamentária. Ele pode emendar
o projeto. Mas tem que olhar para o projeto de campanha do plurianual? Sempre em consonância com... O é um dos plano plurianual. requisitos da Constituição. Olha, o parlamentar, você pode apresentar emendas ao orçamento, desde que compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. E você, no momento em que apresenta a emenda, você deve indicar, parlamentar, de onde serão retirados os recursos que municiarão a sua emenda. Então, você tem que anular alguma despesa. E você não pode se valer, claro, das transferências obrigatórias, do dinheiro relacionado ao pagamento pessoal e também do dinheiro que nós separamos para pagar o serviço da dívida, os juros da dívida. Então, nesse momento, o Legislativo já está controlando o orçamento. É um controle que se abate sobre a elaboração do orçamento. Aí, beleza. O Legislativo transmuta o projeto de lei orçamentária em lei orçamentária. A bola passa agora, de novo, para as mãos do Executivo, que vai fazer o quê? Vai executar o orçamento. E aqui, o Executivo não dispõe de discricionariedade. Ele deve se ater à decisão do Congresso Nacional, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Municipal, em matéria orçamentária. Mas aí não vai entrar naquele debate se o orçamento é impositivo, se aí não a gente é. vai falar disso depois. É muita coisa. É verdade. Coisa. Ó, 2 horas de podcast. Vai marcando atenção, Helder. Aí, enfim, aí a bola passa para o Executivo, ele executa o orçamento. Aí depois de executar o orçamento, a bola passa de novo para o Poder Legislativo, que vai fiscalizar a execução orçamentária, vai verificar se o Poder Executivo se ateve àquela sua decisão em matéria orçamentária. E o Poder Legislativo faz isso com o auxílio do Tribunal de Contas. Seria equivocado nós afirmarmos no sentido de que o Tribunal de Contas controla, fiscaliza a execução orçamentária. Que é o que aparece na mídia, né? Na verdade, o Poder Legislativo fiscaliza a execução orçamentária nesse mistério, auxiliado pela Corte de Contas. Nós temos inúmeras funções, né, que devem ser levadas a cabo pelas Cortes de Contas. Estão lá roladas no artigo 7.1 da Constituição. 4 dessas funções, ou 3, concernem a fiscalização da execução orçamentária. Né? Então, vejam, uma coisa interessante a realçar é essa. O controle do orçamento não se confunde com fiscalização da execução orçamentária. A fiscalização da execução orçamentária é a parte final de um controle que se inicia na elaboração do orçamento. Tá? Então, essa é a dinâmica. Executivo, legislativo de novo. Então, essa é a dinâmica orçamentária. Não, interessante isso que você falou, né, dessa dinâmica. E aí, no caso, esse controle já na lei orçamentária, quando ela é elaborada, ali também já se controla eventuais vinculações obrigatórias ou não? Aí o que acontece? Vamos falar sobre isso. Tipo, saúde, educação. Sim, sim. O Executivo, ele deve dispor de discricionariedade para elaborar os projetos. Que não confundamos isso, né, com liberdade para executar o orçamento. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. De ter um espaço de conformação isso, dentro daquele espaço ali. Exatamente. É o Executivo que deve dizer como se gastar, onde se gastar. Então, vejam. O princípio da não vinculação, ele nasceu comportando 2 exceções. Tá? O que seria exceção à não vinculação de impostos? A vinculação. Então, vamos cair nas transferências constitucionais. Então, existiam apenas 2 exceções por ocasião da promulgação da Constituição de 88. Quais? A exceção concernente à educação, que é o mínimo constitucional da educação. Alguns autores até rechaçam esse termo, mas saibam que, à luz do artigo 212 da Constituição da República, a União, de tudo quanto arrecadar a título de impostos, deve verter pelo menos 18% para a educação. 18 é falar 12. 18. E estados e municípios devem verter pelo menos 25% para a educação. Isso não é teto, isso é piso. É o mínimo. É o mínimo. Perfeito. Então, essa é uma exceção ao princípio da não vinculação. Uma exceção original. Por quê? Porque o próprio constituinte originário,
na contramão da não vinculação, ele próprio está vinculando. Fala, princípio da não vinculação, mas aqui está vinculado. E a outra exceção original, a outra concerne as transferências obrigatórias, receitas transferidas obrigatoriamente, ou transferências constitucionais, ou repartição de receitas. Então, o que é isso? A Constituição determina que o ente político maior transfira para os menores parte daquilo que arrecadou a título de impostos. Então, a União tem que transferir parte daquilo que arrecadou a título de impostos para estados e municípios, e estados deverão transferir parte daquilo que arrecadaram a título de impostos para os municípios. Então, essa é uma transferência que se dá por determinação constitucional. Tá? Então, um pedacinho do CMS, um pedacinho do IPI, do Imposto de Renda. Exatamente. Né? Essa divisão, né, vem consubstanciada nos artigos 157 a 162 da Constituição da República, e nós temos a repartição direta e a indireta, que se dá por intermédio de fundos, né? Fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. Então, o ente maior não pode se eximir de transferir, e essa transferência também não ser sujeita a condicionamentos, a não ser em 2 casos, né? Essa vedação condicionamento vem estampada no artigo 160 da Constituição, e as exceções à vedação condicionamento no parágrafo 1º do 160. Então, vejam, esse princípio nasceu comportando 2 exceções. Tudo certo. Ao longo dos anos... Não, a primeira é a educação, a segunda é a saúde? Não. Não, a primeira é a educação, a segunda é transferência. Saúde não existia. Saúde não existia. Tá. Aí o que aconteceu? Eram apenas 2 exceções, em que o constituinte originário, ele próprio vinculava dinheiro, parte do dinheiro arrecadado a título de impostos, a algumas despesas. Perfeito. Ao longo dos anos, foram enxertando inúmeras exceções, mais exceções, de modo que atualmente o princípio da não vinculação, ele conta com 8 exceções. 8? Achei 8. que eram só 4. Não. Caramba, eu pensei que fosse só saúde e educação e o Não, repasse agora do semestre. Tem a saúde, educação, administração tributária e Fundo transferência. Fundo de combate e erradicação à pobreza, a possibilidade de os entes políticos verterem parte daquilo que arrecadaram a título de impostos para os gastos com a administração tributária, a possibilidade de estados garantirem dívidas com a União, com o dinheiro arrecadado a título de impostos, saúde, aí as originais, educação. Os 6% da receita corrente líquida que vai para o judiciário também se enquadra nesse... Porque tem um repasse obrigatório para o Poder Judiciário ali, né? Dentro do orçamento. Os duodécimos. Os duodécimos, é isso? Então, na verdade, o que sobra do orçamento. É o que sobra, né? Caramba, então assim, não sobra nada para o executivo, né? Exatamente. Aí é onde eu queria chegar. É claro que aqui não se está, por exemplo, a defender a extirpação das vinculações. Vinculação à saúde e educação são importantíssimas. A saúde, inclusive, veio pela emenda 29 de 2000. As porcentagens não estão na Constituição. Na verdade, o Constituinte derivado relegou essa definição a uma lei complementar, que é a Lei Complementar 141 de 2012. Então, são as 2 vinculações mais veementes, né? Que mais saltam aos olhos. A da educação e a da saúde também, né? 3, as transferências constitucionais. Então, com relação à saúde, os entes também devem verter parte daquilo que arrecadam a título de impostos à saúde. É que 12, saúde? Municípios 15, estados 12, e da União é um pouquinho mais complicado, porque envolve a questão das emendas parlamentares individuais. Uhum. Mas, enfim, o que aconteceu, né? Quando a gente fala em exceção, ou o legislador constituinte, ele próprio vincula, na contramão do princípio, ou permite que o legislador dos entes o faça, vincule. Então, por exemplo, aquela exceção concernente à possibilidade de o ente político verter para a supressão dos gastos relativos à administração tributária, parte daquilo que arrecadou a título de impostos, essa é uma possibilidade, né? Mas vejam vocês, no âmbito de municípios, de estados, nós temos aqui gastos obrigatórios, né, vultosíssimos, e inúmeras vinculações de receita. Então, não sobra espaço. Então, onde eu quero chegar?
né? Já que o Constituinte derivado foi enxertando inúmeras exceções no texto constitucional, na prática, pessoal, o que nós temos? Nós não temos não vinculação, nós temos uma vinculação de impostos. Em tese, não vinculação. Seria a regra vinculação, né? Exatamente. E aí nós chegamos a um número que é espantoso. Na seara federal, a margem de manobra de que dispõe o presidente da República para elaborar o seu projeto de LOA varia de 4% a 6%. É quase, olha aí. Tá Na seara estadual, aqui no estado do Rio, disso de receita de impostos, né? Receita propriedade. Receita de impostos. 1%. 1%? Não, do orçamento inteiro. Do orçamento, olha isso, hein? 1%. Então, olha só. 1% para ele trabalhar o que ele entende Exato. que é relevante. Aí o que aconteceu? Evidentemente que o executivo não consegue, aí entra não apenas na violação ao princípio da não vinculação, não apenas na separação de poderes, mas numa afronta ao princípio democrático, uma afronta crassa. Por quê? Porque aquele planejamento que nós sagramos vencedor nas urnas, aquele planejamento que nós sufragamos nas urnas, é absolutamente inexequível, em função do excesso de vinculações. Então, aqui nós estamos numa seara esquisita, porque um princípio que comporte 8 exceções é um princípio que foi há muito desfigurado. Sim. Né? Há muito deturpado. E essas vinculações advieram no governo Lula e FHC, né? FHC e Lula. A grande parte delas. E não estou dizendo que sejam ruins. Eu estou dizendo que há políticas públicas que não precisariam ser constitucionalizadas. Não estou falando de educação e de saúde, tá? Uhum. Mas quando você encastela gastos, o que acontece? Não. Você está usurpando da população a possibilidade de escolha. O próprio Poder Legislativo, ele se demitiu da função de legislar, da função de definir a pauta, né, das políticas públicas, porque encastelou no texto constitucional. Eu consigo entender, né, o que informa a vinculação, que é o medo, né, de que para aquelas áreas não seja destinada a quantidade, né, suficiente de recursos. Fica parecendo que o Constituinte não confia no legislador. Exatamente. Então, a gente consegue entender, mas aqui no Brasil acontece uma coisa incrível, que é um assunto sobre o qual ninguém gosta de falar. Que é o seguinte, quando você fala assim, vinculação para a saúde, se você fala 50%, todo mundo assim, educação, se botar 90%, ótimo. Só que, pessoal, qual o resultado disso? Nós temos os estados vertendo para a educação 25% daquilo que arrecadam a título de impostos. E nós, aqui no Brasil, entra ano, sai ano, independentemente do presidente, nós amargamos a última posição no ranking mundial aferidor da educação, que é o PISA. Isso é verdade. E com relação à saúde, é dinheiro que nós vertemos no nível dos países da OCDE. E o que acontece com a saúde? O hipossuficiente não consegue ter acesso àquele dinheiro que no orçamento foi vertido para a saúde. Ele precisa judicializar para ter acesso. Então, nós estamos a presenciar um aumento da judicialização da saúde. É evidente que nós precisamos rever essa equação. Por quê? Porque o dinheiro não está chegando. Não é extirpar a vinculação do texto constitucional. É uma revisão, porque nós não estamos gastando com eficiência, nós não temos um controle, accountability, nós não temos nada. Pelo contrário, por vezes, o dinheiro está ali empossado na educação, não pode sair dali, por quê? Porque é uma obrigação constitucional, mas não se tem mais onde gastar. Porque você pega essa porcentagem, é para estado não povoado, né? É para tudo. Nem essas peculiaridades regionais, tanta coisa para se ver, né? Índice de desenvolvimento humano, produtividade, índice de desemprego, taxa demográfica, a gente não vê nada, 25 todos os estados. Tem estado que fica bem com menos do que isso. Né? E a gente não faz essa aferição da eficiência. Você acha que esse valor engessado assim não seria eficiente? Não, porque ele não é. Não, a gente... São fatos. É verdade. A gente vê na realidade que a educação no Brasil não é
Pô, só ver E deveria ser. Sumo, né? E deveria ser. Pela quantidade de dinheiro Só que eles tem, não né? conseguem executar. É uma loucura. Agora, na pandemia, por exemplo, as escolas ficaram fechadas, né? E aqui no estado do Rio, pelo menos, nós queríamos gastar o dinheiro em outras áreas, assistência. Então, havia dinheiro empossado na área contemplada com a vinculação e nós não conseguimos retirar o dinheiro dali para atender, né, os hipossuficientes. Por quê? Porque é uma formalidade constitucional. A Constituição até amainou isso, uma emenda constitucional, porque não faz o menor sentido, né, o Tribunal de Contas punir um Estado, né, porque tirou um pouquinho ali, as escolas fechadas, o dinheiro não era necessário. Já tinham vertido para a educação aquilo que se revelava necessário. E o dinheiro fica empossado. É um empossamento orçamentário que se diz, né? São as sobras. E não tem jeito. E, Vanessa, por exemplo, os críticos falam muito disso, né? Que a União Federal ela consegue criar contribuições. O Brasil tem 62 ou 64 tipos de impostos. A maioria adicional de renovação da frente da renovação da marinha mercante, o AF. Tem um monte de Funtel, são contribuições FUST. de intervenção no domínio econômico. Né? Você acha que, de repente, isso é um sintoma? Porque esse engessamento do orçamento acaba que você propicia muita discussão isso sobre a questão da taxa, né? Perfeito. Vou falar a respeito disso, mas antes eu preciso aqui esquadrinhar a solução que foi reservada para esse problema. Já vamos falar sobre essa questão. Então, qual foi a solução? Como o orçamento está todo engessado e o chefe do executivo, no momento de elaborar o projeto, ele não elabora, porque está tudo pré-alocado. Vai lá, copia e cola, pega... Como é que foi ano passado aí, copia e cola? Exatamente. Descontando só o incremento em função da inflação. Então, o que fizeram? Acharam por bem criar mecanismos de desvinculação. Então, vejam a cadência disso. O princípio da não vinculação foi desfigurado, enxertaram inúmeras exceções no texto constitucional. Temos um problema, porque isso vilipendia, né, a discricionariedade que deve dispor o executivo para planejar. Inclusive, a professora Isabel Derzi, no livro dela, na verdade, é o livro que ela atualizou do Aliomar. Do Aliomar. Do Baleiro, ela fala, né? Estamos... não lembro as palavras, mas assoreando a liberdade de que dispõe o executivo para planejar. Então, o que fizeram aqui no Brasil? Né? Ao invés de nós tentarmos resolver o problema do excesso de vinculações atacando a causa, que seria, né, a extirpação de algumas vinculações do texto constitucional, não estou falando, repito, saúde e educação, acho que precisam ser revistas, mas de sorte é que nós gastemos mais eficientemente, tá? Aí, enfim, tiveram que criar um mecanismo para desvincular. Resolveram o problema pela consequência, não pela causa. Aí o que eu gostaria de explicitar? Pessoal, uma vinculação enxergada isoladamente não é nada, é apenas uma vinculação. Mas em que momento na nossa Constituição uma vinculação, né, somada às anteriores passou a vilipendiar a separação de poderes e o princípio democrático? Que nós não nos damos conta disso. Então, nós não estamos escolhendo coisa alguma. Eu fico até achando graça dessa questão, né? Aqui no Brasil nós temos quase que uma barbárie, né? Uma polarização, a gente não consegue debater, né? A política, eu acho que está separando famílias, o que é um absurdo. Só que não se iludam. Não dá para fazer muita coisa diante do arquétipo circunstancial que nós temos. Aí, enfim, até que ponto, né, a última vinculação, a penúltima ou antepenúltima somadas demais, passou a vilipendiar o princípio democrático? Porque nós não estamos escolhendo coisa alguma. Por quê? Porque as políticas públicas foram constitucionalizadas, foram encasteladas num diploma que tem vocação à perenidade. É complicado. Tipo assim, Vanessa, mas você acha que ali o que vinculou na Constituição não dá margem para o Executivo poder deliberar, escolher onde ele vai gastar sobre segurança pública, por exemplo? Segurança pública não está na Constituição, né? Não, então... não está. Dá margem
Não tem essa vinculação. É dinheiro de... Que dinheiro que é utilizado para supressão dos gastos afetos à segurança? Dinheiro de imposto, né? Porque é serviço público indivisível de usuários indeterminados. Que sobra, né? Educação, saúde, tudo isso com imposto. No Rio sobra 1% pelo que eu estou vendo. Né? Pois aí o que acontece? O executivo ele fica sem ter como planejar. O que fizeram? Criaram os mecanismos de desvinculação. Então, o mecanismo de desvinculação, e nós temos a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, e nós temos a desvinculação de receitas dos estados e a desvinculação de receitas dos municípios. Então, esses mecanismos foram criados para contemporizar a rigidez orçamentária, né, ditada não apenas pelo excessivo número de vinculações, mas também pelos gastos obrigatórios. Eu não estou falando aqui que o grande vilão da rigidez orçamentária é o excesso de vinculações. Estou falando que as vinculações acirram a rigidez orçamentária. Então, nós temos 2 fatores preponderantes que ditam o engessamento orçamentário. Volume alto, incomensuravelmente alto, de gastos obrigatórios, né, despesas obrigatórias de caráter continuado, que são as despesas em relação às quais a administração pública não pode prescindir, porque, do contrário, a máquina sofre solução de continuidade, a compra de material de consumo. Custeio da folha, né? Custeio da folha, pagamento pessoal são os gastos, né, correntes mais veementes, compra de móveis, enfim, tudo aquilo que a administração pública precisa para continuar funcionando. Então, a gente tem um volume muito alto de gastos obrigatórios e um volume também muito alto de receitas vinculadas. Então, esses 2 fatores é que causam, né, a rigidez orçamentária. Aí, o que fizeram? Vamos contemporizar a rigidez. De que forma? Criando um mecanismo de desvinculação. Então, falando aqui da União. Pessoal, o mecanismo de desvinculação de receitas da União foi criado em 94, com a emenda 1 de revisão de 94, e foi criado para ser temporário. Existe até hoje. Foi prorrogado até dezembro de 2024 e, claro... Vai ser prorrogado novamente. Com certeza. É isso. Aí depois, ele nasceu sendo chamado de Fundo Social de Emergência, pra vocês terem ideia. Eu lembro. Aí depois, com a emenda... Tinha essa vinculação com o DRU. Na verdade, a DRU veio para corrigir a rigidez orçamentária, ditada pelo excesso de vinculações, pelo excesso de exceções, né, enxertadas na Constituição. Esse é o fio da meada, né? E aí o que aconteceu? A DRU depois, o Fundo Social de Emergência depois passou a ser chamado de Fundo de Estabilização Fiscal, com a emenda 1797, depois com a emenda 27 de 2000, que ganhou o apelido de DRU. E vem sendo prorrogado desde então. Né? A última prorrogação se dera pela emenda 93 de 2016. Essa emenda é importante. Por quê? Essa emenda alterou a configuração da DRU e criou a DREM. DREM é o quê? A desvinculação de receitas dos estados e dos municípios. Estados e municípios. A DREM foi criada só em 2016. Porque há uma rigidez orçamentária nos orçamentos dos estados e dos municípios. Então, vejam, 2016 foi um ano crucial, porque a DRU mudou de figura. Como era? Está lá no 76 do ADCT. A DRU dispunha, não dispõe mais assim, o artigo 76 do Corpo Transitório da Constituição, dispunha no sentido de que 20% daquilo que a União arrecadasse a título de impostos, contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico, né, estariam desvinculados. Aí, o que mudou com a emenda 93 de 2016? Agora, como é? Essa porcentagem de 20% foi para 30%, então 30% de tudo quanto a União arrecada a título de taxas, saíram os impostos. Taxas, contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico, 30% estão desvinculados. No âmbito dos estados. No âmbito dos estados, 30%, estados e municípios, perdão. Aí é o 76A para estados, 76B para os municípios. 30% de tudo quanto eles arrecadarem a título de impostos, taxas e multas estão desvinculados. Aí só uma observação. Com relação à DRU, ela foi prorrogada pela
emenda 126 de 2022, oriunda da PEC de transição, foi prorrogada a DRU até dezembro desse ano. E com relação à DREM, ela foi prorrogada até dezembro de 2032 pela emenda da reforma tributária, emenda 132 de 2023. Na esperança que a reforma tributária, quem sabe, resolva um pouco disso, né? Aí vamos fazer só um exercício aqui de raciocínio. Olha que interessante. No âmbito dos estados e dos municípios, 30% daquilo que eles arrecadam, a título de impostos, taxas e multas, estão desvinculados. Eu lhes pergunto, por que haveria o corpo transitório da Constituição de desvincular aquilo que o corpo permanente já diz ser desvinculado? Ninguém entende, não é estrangeiro lendo a nossa Constituição não entende. Por que está desvinculando imposto se eles já são desvinculados? Aí eu lhes digo, por conta das inúmeras exceções que foram enxertando no texto constitucional. É uma loucura. Aí quando os mecanismos de desvinculação apareceram, eles são constitucionais, tá? O Supremo já chancelou a constitucionalidade, mas começaram a dizer assim, pô, isso é inconstitucional. Porque é um cheque em branco dado pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo. Fala assim, ó, Executivo, 30% do orçamento, né? Você faz o que quiser. Você faz o que quiser, não passa pelo crivo específico do Legislativo. Só que, pensem comigo, isso nasceu para corrigir uma outra inconstitucionalidade. Porque eu falei para vocês, uma vinculação isoladamente considerada não apita nada, mas uma última vinculação somada às anteriores representa afronta não apenas ao princípio da não vinculação, que foi desfigurado, mas também ao princípio democrático, que é o princípio da separação de poderes. Porque aquela dinâmica está alquebrada. O Executivo não pode, no Brasil, planejar. Por quê? Porque a liberdade dele está completamente assoreada. Então, na verdade, o mecanismo de desvinculação foi criado para contemporizar a rigidez orçamentária ocasionada pela inserção de inúmeras exceções no texto constitucional e corrigindo uma inconstitucionalidade. Então, nós temos eu estou falando, não o Supremo, uma inconstitucionalidade corrigindo outra. Só que sem isso, eu lhes digo sinceramente, não há como o Poder Executivo governar. Não há. E aqui no Brasil nós temos que forjar soluções não para aquilo que nós idealizamos, né, da realidade, mas para a realidade. Mas, Vanessa, essa DREM, né, ela vai por cima da LOA, quando o cara manda a LOA lá para a Assembleia Legislativa, vamos imaginar, inclusive já estou avisando que esse 30% aqui eu já vou... Sim, na verdade, na execução do orçamento ele dá... Boa pergunta, porque eu acho que a DREM, DRU também, eu acho que são mecanismos auto-aplicáveis, mas geralmente isso se dá por decreto, né? A DREM e a DRU são materializadas por decreto, mas há estados que nem editam decreto. Por quê? Porque a Constituição fala. São desvinculados. Pronto. Então isso nem entra. Isso já está desvinculado. E é uma bolada. E digo mais, a lei fala uma coisa, vem um decreto... Vamos falar de direito tributário, então, só para puxar uma sardinha? Pessoal, a gente está falando de... Ninguém fala a respeito, ninguém comenta a respeito disso. Olha só, no âmbito dos estados e dos municípios, né, uma DREM que vai até dezembro de 2032. Taxas, 30% das taxas estão desvinculadas. Então, vamos lá, por partes. O que caracteriza, né, qual é o elemento norteador das taxas? A referibilidade, né? Então, a referibilidade se apresenta sob 2 vieses. Quais? A atividade estatal que enseja a criação da taxa, que pode ser um serviço público ou uma fiscalização de polícia, deve referir-se ao seu sujeito passivo. E aqui estamos falando de atividades estatais específicas e divisíveis. Perfeito. O outro viés da referibilidade, proporcionalidade. Então, se eu estou criando uma taxa para custear uma atividade estatal que custa mais ou menos R$100 para o poder público, os contribuintes somados daquela taxa não podem ser instados a pagar mais do que R$100, porque isso representaria uma quebra de referibilidade. Me expliquem a desvinculação. Das duas, uma. Aquilo que foi arrecadado a título de taxa, de tudo que foi arrecadado, 30% estão desvinculados. Ou a alíquota da taxa... Está muito alta. Está alta para permitir a vinculação, ou estão sendo prestados serviços mambembes, estão sendo empreendidas fiscalizações de polícia mambembes. Ninguém para pensar. Né? Claro! Verdade. Isso pode ser a raiz do problema. Eu vejo, Vanessa, na área ambiental minerária, muitas vezes, né,
o contribuinte, né, que precisa de uma licença ambiental, o cara fala, cara, não fui lá no órgão ambiental para ele vir me fiscalizar, porque ele tem que fiscalizar para te dar a outorga ali mineral, né? Não tinha dinheiro para botar combustível no carro. Mas a taxa tá paga. No mínimo, no final do dia, deve ter essa DRE, de vinculação para usar. Perfeito, Rogério. Perfeito comentário. É a materialização do que eu estou falando aqui. A DRU e a DREM, elas não voltam para o controle, para a fiscalização do Congresso, naquela dinâmica? Na hora que ele executa o orçamento, vai para o TCU fiscalizar. Sim, fiscaliza, porque o dinheiro também não pode ser gasto em algo que não seja condizente com o interesse público, né? Claro que fiscaliza. Mas o que eu estou falando é que isso está a serviço, está a cargo do Executivo. Por isso que as pessoas começaram a falar, poxa, isso é uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque isso representa um cheque em branco dado pelo próprio Legislativo ao Executivo. E como eu disse, tentaram resolver o problema pela consequência. Pelo amor de Deus. Por que não resolvem pela causa, extirpando algumas vinculações do texto constitucional? Isso chega a ser um absurdo. Ou encara o problema de frente, ó, imposto é imposto, contribuição é contribuição. Teve um município, achei Campo Grande, que tem com esse problema. Uma super arrecadação de COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, que não, acho que não está sujeita a DREM, me parece, porque não entrou contribuição. Não está sujeita a DREM. E aí eu não sei qual foi a ação civil pública, que tinha mais de 50 milhões arrecadados, não estava sendo aplicado, né, na finalidade, então reduz. Né, e não pode usar esse dinheiro, em princípio, para fazer aquilo que a gente já conversou aqui, né? Megas eventos e tudo. A própria COSIP eu já acho um absurdo, né? Porque, por exemplo, o Supremo, né, declarou inconstitucional a taxa de iluminação pública, claro, porque não é um serviço público específico e divisível, né? E o que aconteceu foi que haveria uma perda muito grande de arrecadação para os municípios e eles não queriam perder a arrecadação. É quase que um lobby, né, no Congresso. Aí outorgaram competência aos municípios para a criação dessa COSIP. Enxertaram lá o artigo 149A. Bota na Constituição. Gente, isso é um absurdo sob a ótica das contribuições, porque o que é uma contribuição? Você tem uma contribuição sendo criada para financiar gastos gerados por grupos sociais ou segmentos econômicos, né? E qual seria o que seria correto aqui nesta seara? O grupo social que ditou o gasto ser chamado para pagar a contribuição, né? Ou o segmento econômico sobre o qual se abate a fiscalização ser chamado, é uma referibilidade também, tal como acontece no direito comparado. As contribuições aqui no Brasil ostentam uma moldura completamente diferente. Então é isso, a gente tem um grupo, tá? Um grupo que gera gastos, você não vai impingir prejuízos à população inteira, então você cria a contribuição e, normalmente, né, insta ao pagamento da contribuição os que integram o grupo, que estão recebendo ali dentro do grupo serviços indivisíveis, fiscalizações de polícia também indivisíveis. O que é a COSIP? Qual o grupo? É o grupo de todo mundo, né? Inclusive pessoas de outros municípios que trabalham à noite no município. Gente... E qual é o grupo? É igual computador, selecionar tudo. Inclusive, quem não tem iluminação pública. Eu já vi uma decisão dessa. E o cara, não tem iluminação pública aqui, não passa poste, não passa nada, zona rural, né? Não, tem que pagar, porque é contribuição. Um dia vai ter. Um dia vai ter, exatamente, tem essa finalidade. Potencial, né? Um dia vai ter. Não, e é bizarro. Eu tenho um escritório que é numa cidade do interior. Outro dia eu peguei a conta, durante a pandemia, o escritório fechado, né? A maior contribuição da conta de energia não era nem o consumo da energia, nem o ICMS, era a COSIP. De longe, né? Que é uma taxa fixa, né? E você não é minha conta de tributo, nem a minha conta de energia que você pede ali, né? Exatamente. Chega nesse nível. História fechado, não tem quase consumo, né? Exatamente. E como é que a gente resolve tudo isso? Só tese, só tese. Assim, para explicar as minhas proposições, eu acho que ficaria muito comprido, né? Segundo episódio, vai fazer parte 1, parte 2, né? Vai ter a segunda parte. Porque são 3 proposições principais, mas a primeira delas, né? Rever essa questão das vinculações, né, para tornar o gasto público mais eficiente, porque não é normal. Por exemplo, com a gestão da saúde, nós gastamos cerca de 3% do nosso PIB, desperdiçamos, só com a gestão da saúde. É uma situação que não tem paralelo no mundo. E falando aqui da rigidez orçamentária, pessoal, olha, vejam que interessante, o momento atual, né? Agora a gente não tem mais o teto de gastos, que foi criado com a emenda 95 de 2016 e
temos um novo regime fiscal da União, que é o arcabouço fiscal, inaugurado não por emenda, mas pela Lei Complementar 200 de 2023. E o arcabouço fiscal ele é focado em dois vieses. Limitação de gastos correntes, o que é ótimo, e a meta de superávit primário. Então, vejam como nós estamos aqui no Brasil, né, meio que encalacrados, porque nós não conseguimos mais nos sustentar com o dinheiro oriundo da tributação. Nós temos que emitir dívida. Para que emitamos a dívida pública, para que peçamos, né, dinheiro emprestado, nós precisamos oferecer uma moldura de previsibilidade. Então, temos que honrar com esse compromisso da meta de superávit primário, que nada mais é, em linguagem muito simples, é o dinheiro que a gente guarda, né, e isso é anunciado no início do ano, para pagar o serviço da dívida. Então, o credor que nos empresta dinheiro, sobretudo os internacionais, eles têm condições de aferir, né, que nós iremos adimplir. Ó, estou me comprometendo com essa meta de superávit primário. Isso também enrijece o orçamento. Isso já é, né, esse dinheiro aqui, ó, intocável. E não tem jeito, porque se a gente não respeita isso, a gente precisa pedir dinheiro emprestado. A dívida pública aumentou em todos os governos, a ponto de, em 2030, poder chegar a 94% do PIB. Em todos os governos, sem exceção. Por quê? Porque a gente não consegue mais aumentar a carga tributária, a gente tem que recorrer para a emissão de dívida. Se a gente não respeita a meta de superávit primário, que faz com que o orçamento se torne rígido também, o que acontece? Eles nos emprestam dinheiro, mas a juros escorchantes. A mesma coisa que aconteceu, esse ano seria superávit de 25% à luz, né, da dinâmica do novo arcabouço, do novo regime fiscal da União. Aí nós abandonamos isso, passamos para déficit zero. A nossa aferição nos rankings mundiais já desceu. Então, o que isso significa? Bom, não temos uma moldura de previsibilidade ali. Se eu for te emprestar dinheiro, será um empréstimo que contará com juros maiores. Então, assim, a gente não consegue sair daí. E nós também não nos apercebemos que o Estado ele se vale de 3 instrumentos para se sustentar. Tributação, consequência, carga tributária, né, alta. Depois, emissão de dívida, consequência, juros. E emissão de moeda que, né, sob o prisma federal, que está sumariamente descartada por conta da inflação. Então, um regime fiscal que seja saudável, né, coerente, deve combinar esses 2 instrumentos, a tributação e a emissão de dívida. Mas para emitirmos dívida, nós temos que trabalhar, né, a questão da previsibilidade aqui no Brasil. Temos que ofertar um ambiente saudável, né, em que regras não são modificadas à torta e direito. Então, essa é a dinâmica. Então, é muito complicado, pessoal. Já estouramos aí. Não, fica à vontade. Muita coisa. Já estamos caminhando para o final. Não, mas eu acho até que a gente já delineou. Não, isso que você falou, né? é muito importante, essa preocupação que acaba refletindo na economia do país. Claro, né? claro. Essa preocupação de observar as regras, de observar um ambiente econômico saudável, umas finanças públicas saudáveis. Isso tudo que você falou é muito importante. O que a gente... eu fico até feliz, Vanessa, você ter vindo aqui, cara. Toda essa explicação, a gente caminhando pro final, né? Eu já tô vendo ali o pessoal ali já sinalizando, né? Já tem mais de 1 hora, né, Fabiano? Mais 1:03. 1:03, né? Eu tô disparando tudo aqui muito Não, rapidamente para poder caber no foi podcast. ótimo. Já tá convidada para voltar a parte 2, né? A gente tem que vir aqui para fazer a parte 2, no direito financeiro, né? E para discutir todas essas ideias, né? Porque é tudo muito novo para o pessoal, né? A UERJ também está começando a abrir mais para o direito financeiro. Vanessa Siqueira é uma das expoentes no assunto. O professor Ricardo Lodge também está começando a se voltar para o direito financeiro, né? Veio aqui e falou um pouco de emissão de moeda, de tudo isso também. E eu fico feliz de a gente estar participando disso, desse cenário de descoberta do direito financeiro. Vanessa, eu queria te agradecer, né? Eu que agradeço. A gente está muito feliz pela sua participação.
Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Sua agenda, eu sei que é lotada. Não, Parece dar aula em um monte de lugar, ela tá sempre correndo. Eu não sei como é que ela aguenta, né? A gente fica cansado só de ouvir a agenda dela. É verdade. E abre um espaço aqui na agenda para poder conversar aqui com a gente. Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais também, né? Eu que me senti super lisonjeada, ter contato com o público de vocês e abraçar, né, um assunto tão árido, e espero mesmo que esse podcast possa ter sido minimamente proveitoso, né? Eu sei que foi tudo muito rápido, questões eminentemente técnicas sendo, né, debatidas aqui a toque de caixa, mas gostaria que isso servisse apenas para que vocês se interessassem, né, pela temática financeira e orçamentária, que é tão importante, como eu disse no início, para a concretização dos direitos prestacionais. E a gente não se apercebe disso. Temos que voltar os nossos canhões para o direito financeiro, para o orçamento público, que é uma questão, sobretudo, de cidadania, né? Nós sabemos para onde está indo o dinheiro dos tributos que nós pagamos. Não, né? Sim. E a gente conversa sobre isso, né? Muito tributarista faz dissertação sobre desigualdade, né? Tributação e desigualdade, mas uma parte da equação, tudo bem, é a arrecadação, e outra parte é o gasto. Exatamente. Então, não adianta a gente melhorar a arrecadação e não ter o controle do gasto. Posso falar uma última coisa? Claro, várias A últimas gente coisas. fica falando de concentração de rendas, né? E dos esforços envidados no que se refere à redistribuição de rendas, né? E aí nós temos, né, os programas de transferência de rendas que são absolutamente fundamentais. Aqui no Brasil estou muito empolgada também com a reforma tributária, a questão do cashback. Efetivamente acho que nós daremos um outro passo. Claro que há 1000 problemas, mas demos um passo inicial. Mas vejam, com essa questão da redistribuição de rendas, olha o nosso pensamento, que é um pensamento pequeno, né? Pega lá o princípio da capacidade contributiva, que é um princípio constitucional tributário, radicado no artigo 145, parágrafo 1º. Em suma, quem tem muito deve ser instado a pagar muito, quem tem pouco, pouco, quem não tem, né, quem não ostenta signo presuntivo de manifestação de riqueza, não pode ser instado a pagar coisa alguma em respeito ao mínimo existencial, que tem a ver com as condições básicas, né, comezinhas de subsistência. Perfeito. Então, nós achamos que o problema da desigualdade de rendas será resolvido pela tributação, né? Então, vamos tributar mais pesadamente os mais ricos. Claro que essa é uma vertente da solução do problema, evidentemente. Aqui no Brasil, não muito, porque a regressividade do sistema tributário é terrível, né? A gente tem o grosso dos tributos incidentes sobre o consumo sendo responsáveis aí pela 49%, pela 50%. Isso é um absurdo. Você não pega país da OCDE, país desenvolvido com isso, né? Então, a reforma está vindo em boa hora por conta disso, né? Então, o hipossuficiente, ele deixa de comprar um produto no mercado por conta de centavos, né? E a carga tributária embutida nos tributos indiretos é enorme. Mas, enfim, então a gente acha que o problema vai ser resolvido assim, tributação, né, dos mais ricos mais pesada. Perfeito, só que, pessoal, do que adianta nós tributarmos mais pesadamente os mais ricos se nós não transferirmos essa bolada para os mais pobres? E o instrumento que iria materializar essa transferência é o orçamento. Então, primeiro, tributação e depois a seara orçamentária. Então, a verdadeira sede da redistribuição de rendas é o orçamento. Então, isso corrobora tudo que eu acabei de falar aqui. E a gente só fica lá, não, vamos tributar mais pesadamente. Sim, vamos tributar. Mas se você não fizer nada nessa ponta aqui, meu querido... se não gastar e as pessoas melhor, esquecem, sabe por quê? Discursos simples, né, soluções simplórias para problemas complexos. Então, guardem isso, a verdadeira sede da redistribuição de rendas é o orçamento público. Então, vamos sim tributar mais pesadamente os mais ricos. É isso que nós queremos. Mas vamos transferir esse dinheiro para os hipossuficientes. Só esse último disclaimer. Excelente. Ótimo. Justamente o que a gente pensa aqui. Muito obrigado mesmo, Vanessa, por você ter vindo aqui explicar, dando essa nova visão do direito financeiro, mostrando até essa questão que você acabou de falar. Da supervinculação disso. Da desigualdade podendo ser superada pela boa execução orçamentária. É o que eu espero. Muito obrigado, pessoal. Estamos nos despedindo, né, Rogério? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço e até a próxima.